Olá, nesse vídeo nós vamos falar de surtos elétricos e os efeitos que esses surtos provocam nos aparelhos e sistemas eletrônicos. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira, sou engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, sou professor e pesquisador e atuo nessas áreas aqui, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, sistemas embarcados, IoT, que é internet das coisas, energia solar fotovoltaica e dou treinamentos para empresas. Bom, e o que vem a ser um surto elétrico? Então, os surtos elétricos também são conhecidos como picos de tensão, transientes, transitórios, são oscilações abruptas que ocorrem no sistema elétrico. Normalmente duram milésimos de segundos, mas eles podem causar danos muito sérios. Então, as causas desses surtos podem ser várias, incluindo descarga atmosférica, manobras de comutação na rede elétrica. Por exemplo, quando uma máquina de alta potência é ligada ou desligada, isso provoca surto na rede. A operação de motores elétricos, de um modo geral, e outras falhas. Por exemplo, quando durante uma ventania os galhos de uma árvore roçam nos fios da rede elétrica e provocam curto-circuito, esses curtos-circuitos provocam surtos que se propagam pela rede e podem causar grandes danos, mesmo quando a proteção da rede atua e desliga em fração de segundos, ou em poucos segundos, essa rede. Mesmo assim, os danos ocorrem. Bom, no Brasil, nós temos as nossas redes elétricas funcionando com tensões senoidais de 60 Hz. Os padrões para a tensão entre fase e neutro são 127 ou 220 volts, dependendo da região. Então, a tensão senoidal normal seria algo desse tipo aqui. Esse aqui seria o comportamento da tensão da rede. Se a rede for de 127, esse pico positivo aqui vai ser em torno de 180 volts e o pico negativo em torno de menos 180 volts. Isso é o esperado. Se for numa rede de 220, esse pico positivo é em torno de mais 310 e o pico negativo em torno de menos 310 volts. Agora, na ocorrência de surtos, nós teríamos então transitórios aqui que elevariam esses picos de tensão momentaneamente para até milhares de volts acima do máximo esperado. Então isso aí provoca grandes danos aos equipamentos eletrônicos sensíveis. E isso aí é que nós vamos ver nesse vídeo como evitar ou como amenizar. Bom, os surtos eles podem ter efeitos muito prejudiciais em aparelhos e sistemas eletrônicos e isso pode ocorrer de diversas maneiras. A primeira delas seriam danos imediatos causados por surtos intensos, que podem danificar componentes eletrônicos, como transistores, circuitos integrados, capacitores e resistores. Isso porque a alta tensão resultante desses surtos pode exceder em muito ao máximo que suporta cada componente, levando a falhas permanentes. Pode ocorrer também uma degradação gradual, surtos repetidos, mesmo que sejam surtos de menor intensidade, então poucas vezes que eles ocorrem, eles podem não causar danos,
mas a ocorrência repetitiva deles pode provocar defeitos nesses aparelhos eletrônicos sensíveis. Tá? Podem ocorrer também falhas nesses equipamentos eletrônicos sensíveis, como computadores, equipamentos de telecomunicações, equipamentos médicos, né? Porque eles são mais vulneráveis aos surtos elétricos. Né? E componentes internos desses equipamentos podem ser afetados mesmo por surtos relativamente pequenos, né? Causando interrupções de serviço e falhas críticas. Podem ocorrer também problemas com software, porque os surtos podem provocar erros de dados. Tá? A mudança de um único bit pode levar a um erro num sistema eletrônico, né? Pode provocar o travamento de computador, travamento de um programa, né? Uma Smart TV pode perder o sinal, aí você pode ter que desligar essa Smart TV, né, para recuperar o funcionamento normal dela, né? Isso não chega a ser defeito, mas é erro de dado, né? Agora, isso é especialmente grave numa planta industrial, onde você tem um sistema de controle, né? Toda a planta depende de informações corretas e um erro de dados, pode ser pela simples troca de um bit, pode ocasionar um mau funcionamento da planta, né? Ocasionando a um funcionamento diferente do que deveria ser, né? Ou deixar de funcionar, né? Tudo isso é grave numa planta industrial. Vamos falar agora das quedas de energia. As famosas quedas de energia, como popularmente são conhecidas, as interrupções no fornecimento de energia elétrica. Elas potencialmente levam a surtos. E isso ocorre quando, depois de sanada a falha, né, a energia é restaurada, né, e naqueles instantes iniciais pode haver uma variação repentina na tensão elétrica e isso vai resultar num surto. Tá? Isso ocorre devido ao desequilíbrio inicial do sistema elétrico, logo em seguida à reenergização. Como evitar ou minimizar os efeitos dos surtos? Bom, a primeira medida, no caso de grandes edificações, né, é a instalação de para-raios. Né? Nos edifícios, a instalação dos para-raios ela vai direcionar as descargas atmosféricas para o solo, né? Esse sistema é chamado de SPDA, né? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Né? Isso aí vai proteger a estrutura do edifício, as fiações elétricas existentes internamente nesse edifício, as instalações de telecomunicações, as instalações de dados, tá? Sistemas de antena coletiva de TV, etc. Bom, a outra complementar, né, é a instalação de dispositivos de proteção contra surto, os DPS, em diferentes pontos da instalação elétrica com o seu devido aterramento. Tá? Começando pela entrada de energia, tá? Lá no quadro de distribuição, tá? Temos aqui um quadro com DPS. Aqui nós temos um DPS de um determinado fabricante, mas poderia ser de qualquer fabricante. Aqui nós temos uma régua com filtro de linha, que é uma extensão com várias tomadas e nela tem um DPS. Tá? Logo a seguir, nós vamos falar das classes dos DPS,
mas eu adianto para vocês que o DPS existente numa régua com filtro de linha é um DPS classe 3. O que é um DPS? Um DPS é um dispositivo de proteção contra surtos. Então, o DPS ele é um componente elétrico projetado para proteger equipamentos e sistemas eletrônicos contra danos causados por surtos de tensão. Surtos que nós já falamos o que são, né? Como as causas deles também nós já falamos, né? Como descarga atmosférica, surtos de manobra, etc. Né? Como é que um DPS atua? A principal função de um DPS é detectar rapidamente qualquer aumento súbito de tensão acima de um determinado nível e desviar esse excesso de energia para o solo, protegendo os dispositivos elétricos que estão conectados na rede. Então, o DPS é colocado entre a fonte de alimentação elétrica e o equipamento que nós desejamos proteger, né? Então, quando ocorre um surto de tensão, o DPS atua de duas maneiras principais. A primeira é drenando o surto para a terra, né? Quando o surto de tensão atinge o sistema, o DPS direciona o excesso de energia para o aterramento, garantindo que os equipamentos não sejam sobrecarregados. E a segunda forma é absorvendo energia. Além de direcionar o surto para o solo, muitos DPS também possuem componentes internos, como varistores de óxido metálico, que absorvem a energia do surto. Então, esses componentes têm uma característica não linear de resistência elétrica, que significa que essa resistência diminui à medida que a tensão aumenta. Isso permite, né, que eles dissipem a energia do surto, desviando para a terra, né, evitando que elas cheguem até os aparelhos que estão ligados na rede. Vamos falar agora dos tipos ou classes de DPS. Existem vários tipos de DPS projetados para diferentes aplicações e níveis de proteção. Eles podem ser utilizados em sistemas elétricos residenciais, comerciais, industriais. Então, é importante você notar que um DPS não é capaz de evitar completamente os surtos de tensão, mas sim de amenizar os efeitos desses surtos. Tá? Eles não vão eliminar 100% do efeito do surto na rede, mas vão eliminar a maior parte, tá? Maior percentual. Então, primeiramente, nós temos o DPS classe 1. DPS classe 1 é para ser instalado na entrada de energia da edificação. Tá? Eles têm uma capacidade maior de absorção de surtos. Tá? Depois, os DPS classe 2, que é para serem instalados nos quadros de distribuição elétrica, lá junto com os disjuntores. Tá? E, por último, o DPS classe 3, que vai ser instalado junto com os equipamentos consumidores. Tá? O ideal é que você instale as três classes. Tá? Mas isso acaba onerando seus custos, mas também aumenta muito a sua proteção. Tá? Então, em instalações novas, né, elas já têm que ser projetadas de acordo com a NBR 5410. Né? Então, você vai prever lá na entrada os DPS de classe 1, no quadro de distribuição os DPS classe 2, tá? E DPS classe 3, eles não fazem parte do projeto elétrico, tá? Mas
é bom que você instale junto aos seus equipamentos, principalmente se forem equipamentos eletrônicos sensíveis, equipamentos caros, né? Como equipamentos médicos, né? Equipamentos, umas Smart TVs, por exemplo, tá? Computadores, dando alguns exemplos. Tá? Bom, então, sintetizando, um DPS é um dispositivo essencial para proteger equipamentos eletrônicos sensíveis contra os danos causados por surtos de tensão. Ele age direcionando a energia do surto para o solo e absorvendo parte dessa energia, evitando assim que os danos ocorram nos dispositivos que estão ligados na rede elétrica. Bom, vamos falar agora de alguns aspectos práticos. Temos aqui um quadro de distribuição de uma residência que tem uma alimentação monofásica em 220 volts. Aqui nós temos o disjuntor geral de entrada, logo em seguida nós temos o DPS, que está ligado logo depois desse disjuntor. Tá? Aqui nós temos um interruptor DR, que vai proteger as pessoas dessa casa contra choques elétricos, porque se a diferença de corrente entre fase e neutro atingir ou ultrapassar 30 mA, imediatamente esse dispositivo desarma, desenergizando a instalação. E essa residência tem uma usina fotovoltaica no telhado. Tá? Então, esse disjuntor aqui é da usina fotovoltaica e esses dois DPS aqui são para proteção das instalações e equipamentos da usina fotovoltaica. E aqui nós temos os demais disjuntores da instalação. Tá? Nessa foto da esquerda, nós temos aqui um controlador diferencial de temperatura para piscina com aquecimento solar. Tá? O que esse controlador faz? Esse controlador ele só vai ligar a bomba que faz a circulação da água pelo coletor solar, que está lá no telhado, tá? Se o coletor solar estiver pelo menos 5 graus de temperatura acima da água da piscina, senão não vai adiantar. Tá? Então ele liga a bomba, a água começa a circular e se a diferença entre a temperatura do coletor e a água da piscina cair para 2 graus ou menos, ele desliga a bomba. Isso vai evitar que a bomba fique ligada desnecessariamente num dia que está chovendo, ou à noite, ou num dia nublado. Tá? Bom, acontece que nesse local, esse controlador, que é um equipamento eletrônico sensível, vivia pifando. Tá? Estragava, aí o pessoal ia lá, trocava, tá? E é um equipamento que custa aí na faixa de seus R$600. Tá? E toda vez que acontecia algum surto, o danadinho pifava, né? Bom, a solução para acabar com o problema foi instalar esse sistema de proteção, que consta de um DPS juntamente com um disjuntor curva C. Bom, existem curvas diferentes de disjuntores. Quando você tem motores elétricos nesse acionamento, você tem que usar um disjuntor de curva C. Mas não é nesse vídeo que eu vou falar disso. Tá? Bom, no local não havia aterramento, tratava-se de uma instalação antiga e ali
como era um cubículo, só dava para fazer uma malha de aterramento de uma única haste. Então, eu vou explicar como é que foi a solução para isso no próximo slide, né? Tá? Então, basicamente, foi colocado um disjuntor e um DPS. Quando você tem um aterramento confiável, um aterramento que você sabe que a resistência dele dá menos de 10 ohms, né? 10 ohms seria o máximo, tá? Então você pode ligar o seu DPS aqui diretamente ao fio terra, né? Entra com o fase aqui, sai com o fase do outro lado que vai para a carga, tá? Não tem polaridade nesse caso, tanto faz, você só tem que tomar o cuidado seguinte: o DPS tem que ficar na saída, do lado da carga, e não do lado da entrada. Tá? Bom, isso aí quando você tem um bom aterramento. Agora, quando o aterramento é deficitário ou inexistente, né, como era o caso que eu citei agora há pouco, né, então você entra com o fio fase de um lado, né, sai com o fio fase que vai para a carga depois do disjuntor do outro lado, puxa uma derivação para o DPS e naquele aterramento que você fez precariamente, um aterramento deficitário que é melhor do que nada, você interliga com ele o fio neutro. Tá? Bom, isso só é possível de ser feito se não existir um DR nesse ramal aqui, ó, ou um DR geral, tá? Senão, se você fizer isso aqui, o seu DR não vai parar armado de jeito nenhum. Mas, normalmente, você vai se deparar com essa situação em instalações antigas, que não usavam DR, tá? Mas você tem que ficar atento a isso aí. Frequentemente, eu sou chamado para resolver problema com central de automação de portão. Né? A central está sendo danificada com muita frequência. Tá? Isso, além de ficar com o portão no modo manual até o técnico chegar para resolver, né? Tem o problema do custo da central, custo da mão de obra. Tá? Então, quando isso ocorre com frequência, certamente é ocasionado por surto elétrico. A solução, normalmente, é a mesma que foi adotada no controlador diferencial de temperatura para a piscina. Tá? E, normalmente, a gente não tem um bom aterramento lá, a gente não vai encontrar um bom aterramento, e a gente tem que fazer aquele aterramento de uma haste só, e interligar o neutro com o terra, né? Da mesma forma que foi adotado no controlador diferencial de temperatura. Tá? Então, isso aqui vai eliminar pelo menos 90% dos defeitos que ocorrem com esse tipo de placa. Tá? Aqui eu estou mostrando de um fabricante, Rossi, que é um dos melhores fabricantes, mas isso serve para qualquer marca. Tá? Isso acontece independente do fabricante. Caso você ou sua empresa precisem, né, eu estou à disposição para projetos, consultoria, desenvolvimento de circuitos. Estão aí os meus contatos, 2 telefones com WhatsApp, meu e-mail. E, se você preferir, só apontar o seu celular para esse QR Code aí, nós podemos iniciar uma conversa por WhatsApp. E se você gostou desse vídeo, né, se inscreve aí no nosso canal, porque isso nos ajuda bastante. Tá? Você pode ativar o sininho também para receber notificações de novos vídeos. E me despeço por aqui. Até o próximo vídeo.